Clube do Livro na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O livro de hoje é Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, mais então uma obra grandiosa, né, pra gente comentar aqui no clube. Camila Keu, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Tudo certinho? Tudo certo. Leitura feita então para o Clube do Livro? Feita. Olha, hoje foi em cima do laço. Confesso que também foi em cima do laço. Mas tá feito. Rolou. Tá mas feito. rolou. 100% de leitura, Isso né? aí. Compreensão, nem tanto. Mas, Fernanda Schmidt, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo, tudo. Tudo certinho. Então também leitura certo. Feita, 100%. Sim, com certeza. Viu o filme também, As Horas, né? Vi pra tentar entender um pouquinho melhor o livro. Bacana, a gente vai falar mais sobre isso também aqui no programa de hoje. Isadora Meyer, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Também no mesmo da Camila, leitura em cima da hora ali, nos últimos segundos, mas tudo certo. Mas tá feito então, né? Com certeza. Mrs. Dalloway, então, nosso Clube do Livro de hoje. Mas antes, né, de falar um pouco sobre essa obra, a gente vai descobrir quem foi Virginia Woolf. Então, quem responde essa pergunta é a Joyce Hoyres. Virginia Woolf nasceu em Londres em 1882. Filha de um editor, Sir Leslie Stephen, desde cedo ela frequentou o mundo literário. Fez parte do grupo Bloomsbury, círculo de intelectuais sofisticados que, passada a Primeira Guerra Mundial, investiria contra as tradições literárias, políticas e sociais da era vitoriana. As primeiras obras da escritora foram The Voyage Out e Noite e Dia. Em Mrs. Dalloway, Virginia Woolf emprega recursos narrativos inovadores para retratar a experiência individual. Toda a vida da autora foi dedicada à literatura. Em 1941, vítima de grave depressão, ela se suicida, deixando considerável número de ensaios, extensa correspondência e o romance Entre os Atos. Agora que já sabemos quem foi Virginia Woolf, a gente pode também dizer pro pessoal que podem participar do nosso Clube do Livro pelo facebook.com/unicinosfm, programa ao vivo na Rádio Unicinos. Depois, então, tem a representação na TV. O pessoal pode conversar conosco ali no facebook.com/unicinosfm, falando um pouco sobre a obra dessa Miss Dalloway, né? Ou outras obras também da Virginia Woolf que vocês puderam ter lido já. Podem comentar conosco aqui no nosso Clube do Livro. Lembrando também que youtube.com/TV Rádio Unicinos, tu pode conferir todos os clubes dessa da temporada passada também. Nós vamos começar então com os primeiros apontamentos e começamos com Fernanda Schmidt. Então, é um livro bem complexo, né? Acho que tá todo mundo de acordo já com isso. Certamente. Sim. O que eu senti é que é praticamente um livro para ser estudado, sabe? Eu acho que principalmente os professores de literatura, assim, devem adorar esse livro, porque ele é extremamente complexo. Tipo, ele não tem... Uma coisa que eu adoro em livro é quando tem vários capítulos. Que foi o que nem o do Machado de Assis, que foi no meu último clube. Porque eu consigo, tipo, me dá mais vontade de continuar lendo. Que é uma coisa que não tem nesse livro, assim. Na verdade, é um capítulo. Também, né? Não, mas é mais difícil, assim, mais complexo, porque ele é seguido. Então, não tem nenhuma divisão ali entre parágrafos. Eu também nenhum espaço em branco. Tu não sabe onde tu para, né? Pra começar depois de novo. E eu não sei onde eu vi isso, mas que o espaço em branco, na verdade, também é um conteúdo do livro, porque é o conteúdo a parte que o leitor vai parar pra conseguir, né, refletir. Pelo menos pra mim isso é super importante, não tem. Então, isso dificultou bastante a minha leitura. Também não é um livro engraçado, não tem ironia, não tem nada. É um livro extremamente sério, que eu não gosto, sabe? Fiquei um pouco depressiva. E eu olhei o filme ainda, então foi pior ainda. Mas é um livro, assim, extremamente pesado, uma leitura densa. E eu vi algumas críticas, assim, da questão de ser um fluxo de consciência, né? Então, tipo, ela não avisa quando muda o personagem, assim. Então, às vezes, tu tá lendo, tu acha que é um personagem, mas, na verdade, ela já tá em outro personagem, que, na verdade, tu nem sabe quem é. Daí só depois tu descobre. E outra coisa que eu tive muita dificuldade também com os nomes. Porque muitas vezes ela usa o sobrenome. Então é uma coisa que era difícil de tu decorar e lembrar de quem era quem. Ai, eu tenho muita dificuldade nisso na hora de ler. Então, olha... Saber quem é o Whitbread, quem é o, sei lá, o Walsh, quem é o próprio Dalloway, às vezes tu tá meio perdido, assim. Daí a Cecília, daí não sei quem. A Clarice, aliás, a Clarice, não sei o quê. Daí, é bem isso, eu acho que tem que ser um livro estudado, sabe? Eu acho que vale a leitura porque é um clássico. Tipo, não tem discussão, acho que é um clássico, pelo menos vale tu conhecer, e pelo menos pra poder falar assim, não gostei. Mas pega com tempo,
senta, pega um caderno, vai anotando o nome dos personagens, vai desenhando, estruturando. Tipo, não é um livro pra te ler, eu acho que não como forma pra te relaxar, te distrair, mas assim, como um estudo mesmo. Quase um assim. desafio, na verdade. É. Isadora? Acho que essa questão dos personagens realmente foi bem complicado pra mim também, porque logo no início ela começa a falar, se referia a ela como Mrs. Dalloway, daí dali um pouco ela começa a falar de Clarissa, e até eu entender que a Mrs. Dalloway era Clarissa, demorou. E isso acontece com outros personagens também, porque ela começa se referindo a eles pelo sobrenome e depois começa a falar o nome. E essa questão dos pensamentos também eu concordo com a Fernanda, porque às vezes tu não sabe, porque às vezes é um pensamento, só que é em forma de diálogo, só que às vezes ele não tá falando com ninguém. E às vezes o pensamento é um diálogo e tu não percebe porque outra pessoa responde, daí tu pensa quem é que tá respondendo, né? Mas na verdade todo aquele pensamento é um diálogo e é sempre dentro da cabeça das pessoas. Logo no início eu achei que seria só da personagem principal, da Mrs. Dalloway, mas quando tu vê, tipo, as pessoas que ela vai passando, tu vai entrando na cabeça delas, então realmente tem que ser um livro que tu vai sentar, olha, eu quero me emergir nessa leitura, eu vou prestar atenção, não é um livro, sei lá, tô no trem lendo com qualquer outra coisa distraindo, tem que ser realmente um livro onde tu vai se concentrar e tem que estar com autoestima boa, não pode estar meio triste, porque senão o livro... Exatamente, não é uma boa leitura pra quem tá triste e depressivo. Senão engatilha aí uma tristeza profunda, né? Verdade. Camila Kiel. Bom, eu tive essa dificuldade que a Fernanda falou sobre a falta de divisões por capítulos. E eu acho que o fluxo de consciência que ela usa explica o porquê de não ter capítulos, o porquê de não ter respiros dentro da leitura. Esse fluxo de consciência que ela usa, eu acho que tá mais ou menos por aí explicado. Explica, mas não ajuda, né? Não. Né? Então, a Isa também comentou da questão do discurso, né? Então, a gente vai ter durante essa leitura o discurso direto, o discurso indireto. Então, você, leitor, que ainda não leu, procure já saber de antemão, vai ter isso. Então, tem que trabalhar com isso. E às vezes tem que voltar de se perder no diálogo, né? ou não, né? Porque às vezes tem discurso direto e indireto, né? Eu tive essas dificuldades de entender isso dentro da narrativa e muitas vezes eu tive que voltar, inclusive, alguma coisa que eu já tinha lido. Não sei se aconteceu com vocês. Aconteceu também. Muitas vezes eu tive que voltar, principalmente quando muda o personagem que tá pensando. Eu tenho que voltar pra pensar, não, peraí, quem é que tá falando? Não era a Mrs. Dalloway, agora é outro personagem. Eu voltei várias vezes, tanto que eu demorei bastante tempo pra ler o livro, mais do que eu demoro normalmente, por causa dessa questão do voltar pra entender realmente o que tá acontecendo. Eu reli as primeiras 20 páginas pra tentar pegar de novo a ideia, né? sabe? Porque até tu pegar ali o que ela tá querendo dizer, é difícil, tá perdido, assim. E eu quero dizer pra vocês que uma das coisas que eu mais gostei no livro, primeiro foi o breve enfoque ali na relação dela com a Sally. E depois, eu gostei bastante daquela trama do Septimus Warren Smith, que a gente vai falar mais depois, no próximo bloco, né? Então, essas foram as tramas que eu gostei mais, assim, dentro do... Eu acho que a parte da Sally ali é a primeira parte onde não tem essa troca de personagens. Eu também, acho que conversando com o Rodrigo, ele também gostou bastante dessa parte. Eu acho que, não sei se é por isso, ou enfim, a história é legal. Mas eu acho que a história é legal. E acho que as duas coisas ajudam, né? Porque é uma parte onde ela tá sozinha, então não tem o pensamento de mais ninguém. É ela lembrando essa história bonita dela com a Sally. E a gente tem que entendeu? A gente tem que se agilizar ali no passado, presente, com uma coisa que parece de futuro, muitas vezes. Tem flashback, tem flash forward na história. Não assiste Lost de novo, né? Só que sem o Jack e o Sawyer, né, Camila? Que pena. Mas, pois é, não é... Pra nós que fazemos Clube do Livro há um bom tempo, não é a primeira vez que a gente tem uma história que acaba meio que misturando, assim, né? O discurso direto e indireto, ou misturando os personagens que estão pensando e estão falando. Eu lembro da Lígia Fagundes Telles, das Meninas, que foi um livro que a gente fez aqui no clube. O primeiro clube que a gente fez, né, Rodrigo? E foi bem complicado de ler. Eu lembro que foi, assim, um clube bem complicado, porque assim como agora a gente tem uma semana pra ler o livro, antigamente tinha 2. E foi difícil com 2 semanas. Então imagina... agora com uma só fazer esse livro. Eu tava lendo um pouco sobre também a Miss Dalloway e eu vi que a Virginia Woolf, ela fez isso depois de ter lido Ulisses, do James Joyce, que é uma leitura
super densa, uma leitura assim que não é bolinho não fazer uma leitura de James Joyce. Ainda mais Ulisses também, que é um dos livros mais famosos dele. Então, se for ver por esse lado também, e ela disse que não conseguiu, obviamente, mas ela tentou chegar perto de uma coisa que o James Joyce teria feito. E não sei se tu visse aí, Rodrigo, mas tem um prefácio dela nesse livro, onde ela se justifica. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ler o prefácio. E já vi que ela saiu se justificando, falando um pouco sobre crítica, sobre os críticos, e dizendo que a partir do momento que você escreve uma obra, ela não é mais sua, ela é de quem está lendo, e o que as pessoas lerem e o que os leitores acharem disso é o que importa. Ela meio que já se justifica nesse prefácio aí. E aí eu pensei, então deve ser meio difícil esse livro, se ela já está se justificando, né? Então... Eu acho que esse Mrs. Dalloway é o tipo de livro que a gente leu agora. Daqui a um ano a gente pode ler de novo e vai descobrir outras coisas. Tem outro entendimento. Daqui a 2 anos a gente vai ler de novo e vai ter um segundo entendimento, terceiro, quarto. Cada leitura tu vai absorver mais. Porque essa leitura rápida que a gente fez essa semana, eu li 100% do livro e brinco que eu absorvi 10%. Exatamente. E eu que li no celular de novo, no smartphone de novo. É complicado. Por isso que, inclusive, a Camila tá aqui mexendo Por no isso celular. que eu tô mexendo no Ela celular, não tá vendo o procurando. Twitter. Ela tá... Pessoal, eu estou procurando o prefácio aqui do livro. É. Mas foi uma leitura complicada pra mim, vou te dizer. Eu acho que... É porque ele tem muito detalhe, né? Então a gente com certeza nessa leitura de uma semana perdeu muito desses detalhes que às vezes podem mudar o nosso entendimento de uma situação ou de algum personagem, inclusive. E o que eu percebi também é que tem muitas palavras, sabe? Tipo, às vezes não tem uma frase, mas tem várias palavras descrevendo um momento ali. E daí eu até vi que a tradução é do Mário Quintana aqui no Brasil. Não sei se o de vocês também é do Mário Quintana. Não, a nossa é da Denise Botman. Isso, eu peguei essa versão. A edição que eu vi é do Mário. Ó, então ainda mais... E daí eu adoro o Mário Quintana, assim, daí logo que eu vi, que legal, né? E daí eu fiquei pensando nisso, tipo, a quantidade de palavras, sabe? E daí uma coisa que me chamou a atenção eu quando fui na biblioteca aqui pegar o livro, tinha uma versão em francês e uma versão em inglês e uma em português, né? E deve ser tribom pra quem tá, tipo, aprendendo, entrando na língua inglesa, talvez ler o livro em inglês pra, tipo, enriquecer até o próprio vocabulário, assim. Eu acho que é um livro bem rico nesse sentido também. Sim, bom, agora a gente vai pro intervalo aqui no Clube do Livro, e depois do intervalo a gente traz a história da Mrs. Dalloway, porque a gente falou já que é difícil, né? É complicado. Mas vocês vão ver depois na sinopse que ela é quase uma linha, né? Tu pode resumir bem fácil a sinopse do livro, mas a gente comenta um pouco mais isso depois do intervalo aqui no Clube, na TV, na Rádio Unicinos.